Paz do Senhor, vamos lá, voltamos à nossa aula e neste vídeo nós iremos abordar o primeiro tópico que fala a respeito do fenômeno religioso. Nesse primeiro tópico, ele está dividido em dois subtópicos, que são o primeiro, a busca do sagrado, e o segundo, Deus e os deuses. Pois bem, para nós entrarmos nesse primeiro subtópico, que fala a respeito da busca do sagrado, eu quero te fazer uma pergunta. E, fazendo essa pergunta, eu irei responder ela através da própria lição, da nossa própria lição. Pois bem, a pergunta que eu te faço é: qual é a mais profunda necessidade do ser humano? Qual é a mais profunda necessidade do homem? Qual é a mais profunda necessidade da mulher? Ou seja, qual a mais profunda necessidade do ser humano? Essa pergunta, a própria lição responde. Ela diz ser o anseio de Deus na alma de cada pessoa. Então, a necessidade mais profunda do ser humano é o quê? É a necessidade de Deus, é a necessidade de ter um relacionamento com Deus. Porém, quando o escritor ele expõe nesse primeiro tópico acerca do fenômeno religioso e fala sobre a busca do sagrado, ele coloca uma comparação, ele faz um contraste entre a necessidade do ser humano e a resposta do Senhor Jesus para essa necessidade. Como eu disse, e a pergunta que eu fiz, qual a maior necessidade, qual a mais profunda necessidade do ser humano? Qual é? É a necessidade de um relacionamento, ou seja, há no ser humano um anseio por Deus. Lembra de Davi, quando ele diz: assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de ti? É o homem expondo a sua necessidade por Deus. Então, qual é a maior necessidade do ser humano? É a necessidade de ter um relacionamento com Deus. É o anseio de ter um relacionamento com a pessoa de Deus. Sabendo disso, como eu falei do contraste, Jesus ele dá uma resposta a essa necessidade. E qual é a resposta de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, como o escritor diz, ele sabia da necessidade mais profunda do ser humano. E como ele responde a essa necessidade mais profunda do ser humano? Dando ao ser humano o correto caminho para ele suprir essa sua necessidade de relacionamento com Deus. Então, qual é o caminho? É Jesus. Ele próprio diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, você tem que perceber que o ser humano ele tem uma mais profunda necessidade, que é ter um relacionamento com Deus. Como o texto aqui diz, olha só. Há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração, é uma verdade inconteste. Então, há no ser humano essa necessidade de ter um objeto de adoração. Só que essa necessidade precisa ser suprida de forma correta. É por isso que Jesus diz que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Se há no ser humano essa necessidade, Jesus, de antemão, ele deixou o caminho. Ele deixou as coordenadas para o homem conseguir ter esse relacionamento com Deus, que era através dele, porque é por intermédio dele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por intermédio de Jesus que o homem tem essa sua necessidade sanada, essa sua necessidade suprida. Então você percebe que
o Senhor Jesus, ele deixou claro, dizendo ser ele o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, ele dá para nós as coordenadas para essa necessidade ser suprida. Que necessidade? A necessidade de ter um relacionamento com Deus. É desde os primórdios, desde a antiguidade, há essa necessidade do ser humano. Perceba que o comentarista diz aqui, é um fenômeno presente em todas as culturas. O que fenômeno presente é esse? A necessidade de um objeto de adoração. Você vê isso no islamismo. O islamismo é uma religião monoteísta, eles adoram Alá. Você vê o judaísmo, outra religião monoteísta, eles adoram ao Deus Supremo, a Yahvé. Então, você vê outras religiões, o hinduísmo, o budismo, são religiões politeístas, mas que têm os seus objetos de adoração. Lá, a vaca é um animal sagrado, lá há muita adoração a objetos. Então, perceba que em todas as religiões, em todas as culturas, há essa necessidade de ter um objeto de adoração. Só que Jesus, sabendo dessa necessidade do homem, dessa necessidade do ser humano, ele deixa para ele o caminho certo. Por quê? Porque se há no ser humano essa necessidade, se há no ser humano essa carência, podemos dizer assim, por ter um relacionamento com Deus, ele precisa seguir o caminho correto. Por que, Tiago, seguir o caminho correto? Olha só o que diz aqui, O homem acaba por buscar adorar, olha só. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, que se revelou nas páginas da Bíblia Sagrada, nas páginas da Bíblia e de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. Então, você tem que entender que se o homem tem essa necessidade de ter um relacionamento com Deus, de suprir, de ter um objeto de adoração, ele precisa conhecer o verdadeiro Deus para ele suprir essa sua carência, para ele suprir essa sua necessidade, digamos assim. E Jesus deixou claro qual é a forma de ele ter um verdadeiro conhecimento a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por intermédio de Jesus que o ser humano tem um encontro verdadeiro com Deus e pode suprir essa sua necessidade de espiritualidade. Logo, quando o ser humano procura suprir essa necessidade, essa sua vontade de ter um objeto de adoração, mas procura de forma errada, procura sem conhecimento, ele acaba atraindo para si outros tipos de espiritualidade. Vou te dar um exemplo aqui. Lembra do povo no deserto, quando Moisés estava no monte, e o povo preocupado foram e pressionaram Arão para que ele viesse fazer uma imagem de escultura, um bezerro de ouro, porque para eles Moisés já tinha morrido, para eles Moisés já não viria mais. Então, Arão, sob aquela pressão, eles vão construir um bezerro de ouro e vai servir para adoração. Perceba que a intenção do povo é de adorar a Deus, é de ter um Deus. Só que o caminho que eles utilizam é um caminho errado. E acabam construindo para si um bezerro de ouro. E o que Deus faz? Deus traz Moisés depressa do monte e mostra para ele o que o povo estava fazendo. O povo estava dançando, estava festejando em volta daquele bezerro de ouro. Só que era uma forma de demonstrar a espiritualidade errada. Era uma forma que não agradava a Deus. Aí Deus, o que fez? Deus reprovou aquela ação do povo. Então perceba que quando o homem quer buscar a Deus, mas não tem um conhecimento de forma correta através da palavra e através da pessoa de Jesus Cristo, ele acaba adorando a deuses falsos. Então o inimigo, ou seja, o diabo,
ele age com astúcia, ele age de forma sutil, trazendo ao homem essas falsas espiritualidades pelas quais ele não tem conhecimento, e o homem acaba seguindo e adorando a outras coisas que não é o nosso Deus. Por isso, nesse tópico, o que nós temos que ter em mente é que há uma necessidade no homem, há uma necessidade do ser humano, e essa necessidade é de ter um relacionamento, é de ter um relacionamento com Deus, um contato com Deus. Há um anseio de Deus na alma do homem. O homem clama por Deus, como Davi clamou. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti. Então, o homem procura suprir, sanar essa sua necessidade. Só que ele precisa sanar essa sua necessidade através do caminho que o Senhor Jesus dispôs. O caminho é Ele, é por intermédio de Jesus que o ser humano vem a Deus. E o diabo, sabendo disso, ele de forma sutil, ele ilude o homem através de falsas espiritualidades, enganando o homem, pois esse está carente de uma necessidade de espiritualidade, carente de um relacionamento com Deus, ele acaba sendo iludido pelo diabo por não conhecer o Deus verdadeiro que é revelado nas páginas da Bíblia e nem o Senhor Jesus. Então ele acaba sendo iludido pelo diabo e seguindo a outras espiritualidades que são reprovadas por Deus. Isso é interessante porque o comentarista ele deixa destacado algo que chama bastante a minha atenção. Olha só, é justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma que a humanidade é enganada pelo diabo. Tá vendo só? Sabendo o inimigo dessa necessidade de preenchimento dessa carência espiritual por parte do homem, ele acaba iludindo o homem através de falsas espiritualidades. É por isso que nós, como cristãos, que temos necessidade de um relacionamento com Deus, que temos uma necessidade de ter um contato com Deus, nós sabemos que o nosso contato, que o nosso relacionamento vem através da palavra de Deus, através de um relacionamento com Cristo. E sendo assim, nós conseguimos ter um relacionamento sadio com Deus, nós conseguimos ter a nossa alma preenchida pela presença de Deus. Mas o inimigo, sendo astuto, ele acaba levando a humanidade para o engano, através de falsas espiritualidades. Então é aí que entra o holismo. É aí que entra essa forma de espiritualidade holística. Porque se há, para nós recapitularmos, se há no ser humano essa necessidade de espiritualidade, se há no ser humano esse anseio por um relacionamento com Deus, se há no ser humano essa necessidade de Deus, ele vai procurar preencher essa necessidade, como o povo fez lá no deserto, tentou preencher, mas de forma errada. Só que Jesus já deixou escrito que é por intermédio dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o inimigo se utiliza dessa carência que há no ser humano, dessa necessidade que há no ser humano, e por ele não conhecer o Deus que é revelado nas Escrituras, que é o Deus Todo-Poderoso, e nem a pessoa de Jesus, ele acaba sendo iludido pelo diabo, e o diabo apresenta a ele essas falsas espiritualidades. E como nós estamos estudando nessa lição, é apresentado ao ser humano essa forma de espiritualidade holística, que nós veremos na nossa próxima aula. Então, recapitulando aqui, para já encerrar a nossa aula, que já está num tempo bem relevante, nesse nosso primeiro tópico, falando a respeito do fenômeno religioso, nós vimos a respeito da busca pelo sagrado e Deus e os deuses. Então, há no ser humano essa necessidade, isso é fato, isso é concreto. O ser humano tem uma necessidade por ter um relacionamento com Deus, por ter um objeto de adoração. De fato, ele busca por preencher essa sua necessidade. Só que por não conhecer o Deus revelado nas Escrituras, por não conhecer o Deus Todo-Poderoso, nem o Senhor Jesus, ele acaba sendo iludido pelo diabo, por causa da sua carência espiritual de preencher esse anseio mais profundo da sua alma, é que a humanidade é enganada pelo diabo.
Então, é através desta brecha que o diabo apresenta a espiritualidade holística, que nós veremos na próxima aula, e o homem, o ser humano, acaba sendo envolvido nessas espiritualidades que não compete que não traz, podemos dizer assim, um contato com Deus verdadeiro. Então, nós veremos na nossa próxima aula a respeito dessa espiritualidade holística, nas nossas próximas aulas. Né? Nós estamos primeiro falando como tudo isso acontece, né? Como tudo isso primeiro, como é que eu posso dizer? Nós estamos estudando primeiramente em volta de tudo o que ocorre para depois entrar a espiritualidade holística. Porque não é de uma hora para outra. Há-se a brecha, há-se a necessidade. Então, através dessa necessidade, por o ser humano não conhecer de fato a Deus, ele acaba sendo iludido pelo diabo e sendo entregue a essas falsas espiritualidades. Tudo bem até aqui? Então, na nossa próxima aula, nosso tópico é falando a respeito da espiritualidade humana e sua necessidade. Então, já vimos a respeito dessa necessidade do ser humano, dessa espiritualidade que o ser humano precisa, Vimos no primeiro tópico a respeito dessa necessidade de um objeto de adoração. Agora, nesse segundo tópico, nós iremos abordar a respeito da espiritualidade humana e sua necessidade. O ser humano tem a necessidade de expor, de revelar, de demonstrar essa sua espiritualidade. Então, veremos a nossa próxima aula.